chegamos na tão esperada oitavas de final da Copa do Brasil e com ele o confronto mais esperado por todos, Corinthians e Palmeiras. Bom, aqui nós vamos fazer uma comparação dos times e o que nós podemos esperar de escalação e de tática implementada pelo Dorival e pelo Abel Ferreira. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar pelo Palmeiras, porque, querendo ou não, é muito mais fácil de falar do time do Palmeiras. Que o Abel repete a mesma formação, porque não tem jogadores melhores para colocar no time titular do Palmeiras. E, querendo ou não, ele já poupou muitos jogadores no jogo contra o Grêmio, justamente para esse jogo de quarta-feira. Mas mesmo assim não mudou muito a estrutura do time, porque é um time que já se conhece, já joga há muito tempo, já tem um padrão de jogo definido. Dito isso, a formação que todos nós podemos esperar para o time do Palmeiras contra o Corinthians nessa quarta-feira é o Everton no gol, incontestável, acho que qualquer um que nem palmeirense seja, saiba que se o Everton não estiver no gol, o Palmeiras pode tomar uns 2 ou 3 gols por partida. Nada contra o Marcelo Lomba, mas não é tão, regular nas suas partidas de jogo titular. Uma diferença do jogo contra o time do Grêmio, que o Palmeiras jogou nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, é o zagueiro Mikael, que na partida contra o Grêmio foi titular. Mas se você puxar como retrospecto as últimas partidas desde a lesão do zagueiro Murilo no Mundial de Clubes, Bruno Fux tem sido o titular imediato dele na função de zagueiro titular. Ok, as laterais, incontestável, Piquerez e Giai vem jogando muito. O capitão Gustavo Gomes não tem como mexer nessa peça em específico, não tem como, ele é o dono do time dentro de campo. Agora, uma peça que pode não entrar como titular, mas é difícil que não entre como titular, é justamente Aníbal Moreno. Aníbal Moreno é um ótimo jogador, excelente jogador, porém nós temos Emiliano Martínez, que é bom, só que ele não entrega tudo que o Aníbal Moreno entrega, por exemplo. Porque o Aníbal, ele tem uma boa saída de jogo, ele é um pitbull na hora da marcação e ele é dinâmico. Ele pisa na área de vez em quando, mas pisa. Ele é defensivo, ele consegue cadenciar o jogo e tem uma boa saída de bola. Emiliano Martínez é mais aquele jogador de segundo tempo, que você entra sabendo que eu vou defender, apenas defender. Ele é muito alto, ele tem até uma boa saída de jogo, só que ele é mais lento, não pisa tanto na área, ele é mais um primeiro volante. Lucas Evangelista, que o próprio Abel disse que é um substituto imediato do Richard Rios, que não precisa ir ao mercado procurar um substituto, pois ele já tem no elenco. Lucas Evangelista, que vem fazendo boas atuações no elenco do Palmeiras. Vamos ver se contra o Corinthians vai repetir mais uma boa atuação. E, óbvio, o que tem sido, na minha opinião, uma estrela, um destaque mais que positivo no time do Palmeiras, Maurício. Desde que esse garoto chegou no ano passado, em 2024, antes dos jogos contra o Botafogo, eu falava para todo mundo que eu conhecia que torce para o time do Palmeiras: Maurício é um ótimo jogador. Eu queria no meu time, mas infelizmente não tenho. E ele realmente vem se mostrando um ótimo jogador. Ele conseguiu pegar a vaga do Rafael Veiga, que até ano passado era titular incontestável, mas ele se tornou contestável com a chegada de Maurício, que joga muita bola. Ele é muito bom. Ele faz tudo que o Veiga faz, só que melhor. Ele faz muito melhor. A única coisa, o único ponto que eu acho que o Maurício ainda não tenha para se tornar um grande jogador no elenco do Palmeiras é exatamente o fator gols. Eu acho que falta alguns gols, principalmente gols decisivos, porque ele marca um gol aqui, um gol ali, mas se ele marcasse mais gols, se ele tivesse uma presença mais ativa em participação direta de gols, eu acho que ele seria um pouco mais adorado pela torcida. E o trio de ataque, que eu acho que a única peça de todas aqui que eu mudaria, Felipe Anderson. Mas eu não assisti os últimos jogos do Palmeiras, confesso, mas o Felipe Anderson não me agrada em quase nada, em quase nenhum aspecto.
comparando ele com um jogador do meu time, que é o São Paulo, eu vejo ele e o Oscar na mesma prateleira. Preguiçosos. Ponto final. Mas talvez ele esteja jogando bem agora pelo Palmeiras, porque voltou ao Brasil no ano passado e ele não voltou com ritmo tão acelerado. É normal, ainda mais para um jogador igual o Felipe Anderson. Então tudo bem. Teve 6 meses péssimos no elenco do Palmeiras em 2024. E esse ano teve uma melhora, um crescimento, um rendimento um pouco melhor em comparação ao ano passado. Mas ainda, na minha opinião, não entrega tudo o que se espera dele. Vale ressaltar que depois da saída do Estevão, querendo ou não, ele é o substituto imediato do Estevão. O que é triste. Todos nós podemos concordar que usar Felipe Anderson no lugar de Estevão é um pouco preocupante. O ataque, Vitor Roque, não tem o que fazer. Flaco Lopes é muito 8 ou 80. Ou ele marca, ou ele não marca. E é esse que é o problema, porque ele é mais 8 do que 80. A torcida do Palmeiras está cansada de ver Flaco Lopes no time titular. Às vezes está cansada de ver o Flaco Lopes no time. Vitor Roque tem feito boas partidas desde a sua partida contra o time do Atlético Mineiro, se não me falha a memória, ou uma partida depois, eu não me lembro quem o Palmeiras pegou depois que o Vitor Roque marcou um gol. Na última rodada contra o Grêmio, fez uma belíssima jogada no meio da área, que não resultou em gol, mas que mostrou vontade. Talvez os 25 milhões de euros investidos nesse jogador agora esteja trazendo retorno para o time do Palmeiras. E Facundo Torres, que eu acho um jogador comum, mas é um comum porque ele não apresenta tantos dribles, tantas arrancadas, mas marca gols. O que importa no futebol são gols, e é o que ele tem feito pelo time do Palmeiras. Então, eu acho que a única peça de todas que pode ser alterada, mas que não vai, pode ser Aníbal Moreno. Michael não entra na vaga do Bruno Fux, não entra de jeito nenhum. É muito difícil o Abel pensar em colocar o Michael no lugar do Bruno Fux, muito por constância. Não vejo o Michael melhor zagueiro que Bruno Fux. E também por questão de adaptação. Michael veio da Rússia com falta de ritmo de jogo e ele não demonstra um bom futebol. Ele deixa muito espaço nas costas, dá muita abertura para o contra-ataque, coisa que o Bruno Fux, como já está habituado jogando no Brasil, não deixa. Ou deixa, só que em menor escala, muito por estar habituado com o futebol brasileiro. Dito isso, a única que eu acho que vai mudar é Emiliano Martinez, que eu acho que não entra de titular. Agora, vamos mudar pro elenco do Corinthians, que, meu Deus do céu, vamos focar apenas em campo. O extracampo do Corinthians é uma coisa horrenda. É aquilo, a próxima notícia é sempre a pior. É sempre a pior. A única boa notícia extracampo, as únicas, são que Yuri Alberto renovou e Memphis Depay permanece no elenco. De resto, está uma bagunça. Mas falando de dentro de campo, que também é uma bagunça, só que um pouquinho mais organizada pelo próprio elenco, não pelo treinador Dorival, que tem feito um trabalho péssimo até o momento. Mas vamos ver como nós achamos que o Corinthians pode vir para o jogo contra o Palmeiras. Vamos lá. Primeiro, incontestável, Hugo. Eu acho que qualquer corintiano que vê Matheus Donelli como titular, hoje em dia, até mesmo quando o Carlos Augusto tinha saído, é maluco. É completamente maluco. Na zaga, a gente já tem um nome que pode não ser titular, que é o Kaká. Por que eu digo isso? Gustavo Henrique tem entrado como titular nos últimos jogos. Assim como o Kaká também tem entrado, assim como João Pedro Tchoca tem entrado como titular, ao lado sempre de André Ramalho, que nós já percebemos que é o xerife do time. E que é uma tristeza pro lado corintiano. Desculpa, corintianos, mas é uma tristeza vocês terem André Ramalho como o xerife do time, o dono do time. Assim como o Gomes o Ramalho também é, só que vamos concordar que tem uma diferença enorme de qualidade e de liderança também. Mas, continuando. Eu acredito que o Kaká comece titular, não por ser melhor que o Gustavo Henrique,
mas por ele ter mais aprovação do Dorival Júnior. Eu vejo o Kaká mais dinâmico do que o Gustavo Henrique. Ele consegue apostar a corrida com o atacante. O Gustavo Henrique não consegue. É a única coisa que eu vejo de melhor no Kaká em comparação ao Gustavo Henrique. O que, na minha opinião, não justifica tanto, mas tudo bem. Kaká, eu tenho quase certeza que vai ser o titular. Bidu também, eu acho que ele vai ser titular. Depois que o Angileri voltou da sua lesão, uma lesãozinha besta que ele voltou, que não devia ter sido tão impactante, ele simplesmente não tem desempenhado um bom futebol. Não tem desempenhado um bom futebol. Não tá conseguindo marcar, não tá conseguindo apoiar. E toda vez que ele entra, é ruim. Não é tão ruim. Eu consigo perceber as deficiências do Angileri no time do Corinthians. Mas é uma coisa que pode ser melhorada com o tempo. Coisa que o Bidu tá conseguindo fazer agora. Melhorou com o tempo. Não é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas ele é um bom lateral esquerdo agora na gestão do Dorival Júnior. O que é um fator bom, visto que o Bidu é muito criticado pela torcida, mas ele tá dando conta do recado quando ele entra. O que é excelente pro torcedor. Tanto que no último jogo, o Bidu entrou como um ala esquerdo. Angileri já estava no jogo, mas para se defender contra o potente time do Botafogo, o Bidu entrou como ala na vaga do Thales Magno. O que é bom em questão de defesa. Mas o Bidu também é um lateral que ataca muito. Ele é muito ofensivo. O problema é que ele não tem 4 pulmões para ficar indo e voltando o tempo todo. Dito isso, eu não acredito que o Angileri seja titular, a menos que o Dorival pense, poxa, vamos inibir por completo o lado direito do time do Palmeiras. Simples. Colocar 2 lateral. Angileri do lado do Bidu. Os dois, um mais defensivo e o outro mais ofensivo. Obviamente, Angileri mais defensivo do que o Bidu. Eu nem coloco o Hugo como possível escalação, porque primeiro, eu não sei da condição física dele, e segundo, mesmo se ele estiver bem, eu acho que nem relacionado pro jogo ele vai ser. É difícil a situação do Hugo no elenco do Corinthians. Enfim, eu acho que o Angileri não entra titular, a menos que o Corinthians entre para se defender. Mas o jogo é na casa do Corinthians, o que é difícil do Corinthians entrar para segurar o resultado, para tentar ganhar ou levar para os pênaltis no Allianz. Não faz sentido. Então eu acho que o Corinthians vai ser um time mais ofensivo. Indo para a direita, Mateuzinho, Léo Maná, vamos para o meio de campo. Aqui são os casos mais difíceis que eu vejo. Na verdade, esse daqui é o caso mais difícil que eu vejo no time do Corinthians. Mas esses dois são os casos mais difíceis de titularidade. Por quê? Eu não concordo com a atual titularidade de Breno Bidon. Ele tem se mostrado muito inconstante. Martínez, excelente jogador. É um ótimo volante. Eu não vejo um corintiano reclamar dele porque ele é muito bom. Agora, Breno Bidon tá deixando a desejar. O Charles entrado na vaga dele no último jogo como titular, tudo bem, era um time misto, mas o Charles não é tão bom assim. Não é tão bom em comparação ao Breno Bidon atualmente. Entendeu? Atualmente. Eu acho que se o Breno Bidon não entrar de titular, quem vai entrar é o Ranieri. Eu acho meio óbvio que o Ranieri entre de titular, mas se o Dorival colocar o Ranieri, é aí que é complicado, porque ele tira o Carrilho. Ele vai tirar o Carrilho para pôr o Ranieri. Ranieri que eu não vejo deficiências tão grandes no Ranieri. O torcedor corintiano até gosta dele, só que jogar com 3 volantes em casa contra o Palmeiras, com a arena lotada, eu acho que é um desperdício de potencial ofensivo que o Corinthians joga fora. Só que é aí que tá o problema. O Ranieri é um ótimo volante. Beleza, o Ranieri entra de titular.
só que precisa deixar o Carrilho no banco. Eu não tô entendendo o que acontece com Dorival Júnior nessa gestão do Corinthians, que um dos jogadores mais criativos, que faz mais diferença no time do Corinthians, fica no banco. Não entra na minha cabeça. Não, se for por idade, é um argumento idiota. Se for por deficiência técnica, é mais idiota ainda. Se for comportamental, meu Deus do céu, é o Carrilho, gente. Ele é um ótimo jogador. Ele é um excelente jogador. Ele tem que ser titular. Agora, essa trinca aqui, eu acho que não dá nem pra mexer. Mas é um mais muito grande. Yuri Alberto voltou contra o Botafogo. Voltou, entrou no segundo tempo, criou chance de gol. Mas é difícil que ele comece jogando. Mas é contra o Palmeiras. É um jogo decisivo. Todos sabíamos que ele ia voltar antes do jogo contra o Palmeiras. Todo mundo sabia, todo mundo tinha dado a previsão e seria antes do jogo contra o Palmeiras. Ele voltou, ele criou chance de gol, ele parece estar querendo jogar. Mas será que se ele entrar como titular, ele vai conseguir corresponder? Muito por ter ficado muito tempo parado. E é aí que tá Romero. Assim, é o artilheiro da Arena. Não, se eu não me engano, o artilheiro da Arena agora é o Yuri Alberto, se eu não me engano. Mas ainda assim, é o Romero. O Romero é identificadíssimo com a torcida. Por mais que tenha suas deficiências técnicas, é mais fácil o Romero começar a partida por questão física do que Yuri Alberto. Mas vendo um desenho geral dos dois times, eu acho muito difícil. Extremamente difícil que o Corinthians se saia melhor nessa partida. Primeiro que os dois times não jogam um bom futebol. Ah, mas o Palmeiras tá bom. O Palmeiras não apresenta um bom futebol. Não apresenta um bom futebol, tá bom? Joga pra ganhar. O resultado é o que importa. Mas realmente tá jogando um bom futebol? Não tá jogando um bom futebol desde a saída do Estevão. E desde a saída do Richard Rios, que perdeu 2 elementos de criatividade, que agora não tem. Então eles têm que repor. Com quem? Felipe Anderson. O Felipe Anderson. É complicado. Eu vejo esse jogo muito aberto. Em que sentido? O Corinthians pressionando. O tempo todo, pressiona. Memphis, Garro, Bidon, Martins. Resumindo, não vou nem pegar na bola, porque todo mundo sabe que vai ser, se for desse jeito, o Corinthians encaixotando o Palmeiras no seu campo de defesa e a bola passando apenas por esses 4 jogadores. Se não for eles 4, esses 4 aqui, porque é mania de time brasileiro. Se não tem criatividade, roda entre os zagueiros. E esse que é o problema. O time do Palmeiras é um time defensivamente muito encorpado. Já o time do Corinthians, não. E eu tenho uma noção muito grande de que se o Palmeiras for num contra-ataque, esses dois aqui vão fazer uma diferença imensa no contra-ataque. Então só vai haver uma esperança. Hugo, pelo amor de Deus, cresça para a torcida corintiana. Comenta aqui embaixo qual é a sua previsão para o jogo entre Corinthians e Palmeiras, qual o resultado e tenta cravar também quem vai marcar os gols. Não comentei sobre resultados anteriores, eu acho que não seja tão pertinente, mas é óbvio, Palmeiras está entalado com o Paulista desse ano. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, mas eu não quis tocar muito no aspecto do retrospecto entre os dois times. Eu acho que não é pertinente porque é um jogo de mata-mata. Mata-mata pode acontecer qualquer coisa, ainda mais num clássico tão grande que é Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.